Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo dessa terça-feira, terça de Vasco da Gama e Puerto Cabello pela Copa Comebol Sul-Americana. Terça de desfalques para o nosso Cruz Maltino. No meio-campo, Jair e o atacante Adson estão fora deste jogo da noite de hoje. A gente vai trazer aqui os motivos que fizeram com que ambos desfalcassem o elenco Cruz Maltino nessa partida tão importante dentro do nosso caldeirão de São Januário. Além disso, uma terça também muito agitada quanto a outras notícias. Venda de Ryan por até 210 milhões de reais. Informações também sobre o interesse do prefeito de Maricá, Quaquá, em comprar a SAF Cruz Maltina. Até estádio o prefeito já preparou. A gente vai trazer tudo isso aqui a vocês nesse Fala Gigante, que chega aí bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e muitas novidades. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui todos os dias, tá? 3 vezes por dia. Temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã. Além da Acorda Vascão, há também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com você. Conto muito aí, né, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Tudo isso é de suma importância para o crescimento aqui do nosso conteúdo. Estamos aí, inclusive, na meta, no objetivo de chegar à marca tão importante dos 150 mil inscritos. Então você, vascaíno, de verdade mesmo, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, fique até o final do vídeo. Caso goste, se inscreva. Já você, meu amigo vascaíno que está aqui diariamente, sempre acompanhando e ligado nas últimas informações do Vasco, não deixe de se inscrever no nosso canal. Venha ajudar o canal do Gigante Vasco a chegar a cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante, já falando sobre esse confronto contra o Puerto Cabello nessa noite de hoje em São Januário. Às 9h30 da noite, o Vasco enfrentará a equipe venezuelana pela primeira vez na sua história. Puerto Cabello, que é uma equipe recentemente criada, fundado em 21 de janeiro de 2011, ou seja, uma equipe com apenas 14 anos de história. Estamos falando de um Vasco da Gama com 127 anos de história, que serão completados agora nesse ano de 2025, e um Puerto Cabello com apenas 14 anos. Estamos falando de um clube centenário contra o clube que acabou de ser criado, fundado. Entretanto, isso, infelizmente, não é motivo para a gente colocar o Vasco como o grande favorito do jogo, a história em si. Mas o Vasco não deixa de ser, tá? Jogando em São Januário, o Vasco tem a obrigação e é o grande favorito para conseguir conquistar a vitória. Mesmo, infelizmente, com o técnico Fábio Carille na beirada de campo, que não traz nenhum tipo de confiança para o torcedor Cruz Maltino nesta noite de terça-feira. Puerto Cabello que hoje, né, no campeonato venezuelano, é aí o quinto colocado, tem 10 pontos conquistados tem 15 pontos conquistados em 30 disputados, ou seja, um aproveitamento de 50%. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas em 10 partidas. A última partida do Puerto Cabello foi agora, neste último sábado, contra a equipe do Deportivo Laguaira, um empate pelo placar de 0-0. Inclusive, meu amigo, nos últimos 4 jogos, o Puerto Cabello tem 4 empates, tá? São 4 empates consecutivos contra o Deportivo Laguaira pelo Campeonato Venezuelano, contra o Lanús pela Sul-Americana jogando na Venezuela, contra o Anzoátegui jogando pela 9ª rodada do Campeonato Venezuelano, empate em casa, e um empate contra o tradicionalíssimo Caracas, também na Venezuela pelo Campeonato Venezuelano pelo placar de 0-0. Ou seja, nos últimos 4 jogos, o Puerto Cabello vem aí de 4 empates. Puerto Cabello que chegou ao Rio de Janeiro no último domingo, ontem realizou um treino
na sede do Flamengo, no estádio do Flamengo, na Gávea, né? No estádio não, porque o Flamengo não tem estádio, né? Mas sim na Gávea, local onde o Flamengo mandava alguns jogos e hoje é o clube social do nosso maior rival. Puerto Cabello que vem com muito foco para essa partida, né? Expectativa é que o Puerto Cabello entre no jogo de hoje com 4-2-3-1, uma equipe que tem Júnior Paredes como um dos grandes destaques e esperança para essa competição da noite de hoje. Lembrando que o técnico do Puerto Cabello se chama Vasco Faísca e a gente traz aqui a vocês um pouquinho das palavras desse técnico falando sobre a expectativa para esse confronto de hoje. Ir jogar contra o grande Vasco da Gama é engraçado por dois motivos, porque primeiro que tudo é um prazer e uma honra jogar contra um clube tão grande e portanto isso já só por si vai ser um prazer, e depois um clube que tem também o meu nome, eu também me chamo Vasco Faísca, diferente, mas sei que a história do Vasco da Gama está ligada também aos portugueses, em primeiro lugar no seu nome, tendo o nome do clube, o nome de um grande navegador português, Vasco da Gama, que chegou à Índia em 1498, e depois daquilo que também já li e que me informei, que o Vasco da Gama teve na sua origem pessoas portuguesas que em 1898 fundaram o clube, dando o nome do grande navegador português em homenagem a este, e portanto há aqui uma ligação grande àquilo que são as suas raízes portuguesas, e portanto para mim, que sou português, poder enfrentar este grande clube que tem esta particularidade, que também tem o meu nome, vai ser um motivo de maior interesse ainda para mim e portanto também de prazer e de honra. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Esse é o adversário do Vasco da Gama hoje. Todas as informações sobre o Puerto Cabello, o clube venezuelano que enfrenta o Vasco da Gama pela primeira vez na sua história. E sobre o Vasco, o que poderemos falar, né? O Vasco que hoje já está com São Januário completamente preparado. Tá aparecendo aí na imagem a vocês, né? O gramado do nosso Caldeirão, bonito, pintado, tudo certinho. A gente vê, né, de fato, no gramado essas manchas que já foram até mesmo explicadas por especialistas. Isso é parte do gramado antigo, é uma mutação, melhor dizendo, né, natural, entretanto não compromete em nada a jogabilidade, muito pelo contrário, o gramado de São Januário está um tapete, está em ótimas condições, algo de fato muito lindo e 100% preparado para essa partida de hoje. Tivemos informações agora, pela parte da tarde, que chateiam o vascaíno, tá? Informação que a gente tem a trazer é que nesse jogo de hoje, tanto o Adson quanto o Jair estão fora. O Adson foi poupado. Informações aqui, o jogador que ficou de fora durante 8 meses, vem de 3 partidas jogando de forma consecutiva, e por isso, internamente, o Vasco da Gama, por entender que o Adson, em 3 jogos, teve uma carga boa de minutagem, uma carga pesada de minutagem, é importante poupar o jogador nessa partida para não aumentar ainda mais a carga em cima do atleta, a carga de jogos. Então, exatamente por isso, internamente, o DESP orientou a comissão técnica do técnico Fábio Carilli para preservar o atleta nesta noite de hoje contra o Puerto Cabello pela Copa Conmebol Sul-Americana. Já o volante Jair, que foi titular contra a equipe do Corinthians neste último sábado, está de fora dessa partida de hoje por uma opção do técnico Fábio Carilli. E aí, meu amigo vascaíno, é algo que eu simplesmente não consigo entender, tá? Eu vou citar exatamente a mesma situação que eu venho citando nos meus últimos vídeos sobre uma controvérsia do Fábio Carilli nas suas atitudes, né? Ele se contradiz toda hora. Por quê? Naquele jogo de quarta-feira contra o Melgar, lá na semana passada no Peru, quem entrou no segundo tempo como zagueiro? Lucas Oliveira, certo? O Vasco fecha o jogo com Maurício Lemos, João Vitor e Lucas Oliveira, uma trinca defensiva de zagueiros com o objetivo de segurar o Melgar. Então, ali naquele jogo, o Fábio Carilli apresentava o quê? Que a prioridade do Carilli para o sistema defensivo era o Lucas Oliveira. A primeira opção no banco de reservas era o Lucas Oliveira. Entretanto, na partida de sábado contra o Corinthians, para poupar o Maurício Lemos, o Carilli coloca o Lucas Freitas. Isso, para mim, ele está se contradizendo. Porque se contra o Melgar a primeira opção foi o Lucas Oliveira, por que quando o Vasco vai entrar com o time titular,
e tem que poupar o titular, a primeira opção dele se torna o Lucas Freitas. Eu vejo isso como uma contradição. Uma contradição. E aí, a mesma situação agora. Porque no sábado, aliás, na quarta o Jair entrou. No sábado o Jair foi o titular. E aí hoje, o Sforza, ele volta para a lista de relacionados. E o Jair fica de fora. Então assim, o Carille, ele não tem um padrão. Ele não tem um padrão. Porque ao mesmo tempo que o atleta num sábado atua como titular, na outra ele não é nem relacionado para o jogo. Isso é uma disparidade muito grande, gente. Ele sai de titular para não relacionado. Ele sai de primeira opção para última opção. E isso é um problema, que mostra como talvez o técnico Fábio Carille esteja completamente perdido. E olha que eu não estou falando que o Jair está jogando bola, porque eu acho que o Jair de fato não está jogando um futebol apresentável para ganhar oportunidade com o técnico Fábio Carille. E talvez o Jair não esteja jogando tão bem por culpa do treinador, inclusive, mas isso eu não vou nem entrar nesse mérito. A gente viu o Jair voltando de lesão no ano passado e como a gente sempre falou nos primeiros jogos dele, o Jair é muita bola, o Jair vai ser muito importante. E do nada, nem Jair nem Paulinho estão jogando. Talvez isso seja muito mais uma culpa do treinador atual que não está conseguindo usar as peças do que dos próprios atletas. Mas, enfim, deixa esse assunto de lado. O certo é, para a partida de hoje, tanto o Adson quanto o Jair estão fora. Um por opção técnica, outro por pedidos do próprio departamento médico. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha, né, da ausência desses dois jogadores. Com relação ao Vasco, o Vasco, né, que tem de fato tudo à disposição, a não ser o Adson, o David e o Estrela, vai com o que a gente tem de força máxima. E a força máxima hoje para o técnico Fábio Carille é o time que enfrentou o Santos e o Melgar nas últimas partidas. No caso, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita e Piton na esquerda, Maurício Lemos e João Vitor formando essa dupla de zaga, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho no meio-campo e uma trinca ofensiva com Nuno Moreira, Benjamin Garré e Pablo Verrete. Este é o Vasco da Gama que vai enfrentar a equipe do Puerto Cabello nessa noite de hoje no Caldeirão de São Januário. Qual é a sua opinião sobre isso, meu amigo vascaíno? Deixa aí nos comentários se você gostou desse time titular, se você acha que o Vasco vai conseguir conquistar os 3 pontos nessa noite de hoje pela Copa Conmebol Sul-Americana. Fechado? Conto com você, meu amigo. Larga aí nos comentários a sua opinião. Vamos prosseguir então com o vídeo? Vamos trazer aqui ainda mais novidades, ainda mais informações, né, sobre o nosso Cruz Maltino, informações que nesse momento não tem nada a ver com a partida entre Vasco e Puerto Cabello hoje pela Copa Conmebol Sul-Americana, né? Quero falar com vocês aqui neste Fala Gigante sobre a questão envolvendo o garoto Ryan, né? Como a gente colocou aí na capa do vídeo para vocês, o Ryan hoje ele vem sendo muito sondado, ele vem sendo colocado como alvo, né, melhor dizendo, para muitos clubes do futebol europeu, tá, meu amigo? O interesse que já não é de hoje, é antigo, mas se intensificou muito após o Campeonato Sul-Americano que aconteceu neste primeiro semestre de 2025. Ontem, inclusive, o jornal inglês The Boy Hotspurs, que é um jornal, né, direcionado ao próprio Tottenham Hotspur, clube do futebol inglês, confirma, tá, que o Ryan hoje é um alvo do clube inglês, do Tottenham Hotspur. Informações aí, meu amigo torcedor, é que o Ryan ele vem sendo acompanhado pelos Spurs desde os 16 anos de idade. Inclusive, os olheiros desse clube inglês estiveram presentes aqui no Rio de Janeiro, acompanhando o Ryan de perto, nas partidas contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, onde o Ryan, inclusive, marca um golaço pelo aquele jogo. É o jogo que ele volta já marcando gol. Aliás, não é o jogo contra o Nova Iguaçu que ele marca gol, né? É contra o União Rondonópolis. Deixa aí nos comentários se foi o jogo contra o União Rondonópolis ou contra o Nova Iguaçu. Mas enfim, os olheiros acompanharam essa partida entre Vasco e Nova Iguaçu e contra o Flamengo também. Algo que foi muito destacado no Ryan, segundo informações, foi a sua técnica e a resistência que ele apresentou durante as atuações nessas partidas. Ryan foi até comparado, né, com o ex-jogador do Flamengo, do Inter de Milão, Adriano o Imperador. Além do Spurs, o Ryan também vem atraindo a atenção de clubes como Liverpool, Aston Villa, Newcastle United,
Nottingham Forest e Wolves, todos eles ambos do futebol inglês. Entretanto, é importante lembrar, né, que além do interesse atual desses clubes por Ryan foi um jogador que já despertou o interesse de outros clubes não da Inglaterra, mas do mundo, como o Fiorentina, o Barcelona, o Lyon. Ambos os clubes já tiveram interesse na contratação dessa jovem promessa vascaína que hoje está com 18 anos de idade. O Vasco já precificou o Ryan no mercado. É importante lembrar que o Vasco optou por não vendê-lo nesta janela de transferências do início do ano para conseguir valorizar o atleta durante esse primeiro semestre e buscar uma venda no meio da temporada. Não à toa, o contrato do Ryan, que vai até o final do ano, está em caminho para uma renovação. O Vasco aguarda apenas nesse momento a assinatura do Ryan para selar esse acordo e renovar o contrato com o atleta até o final do ano que vem, dando oportunidade para que uma venda ocorra nesta janela. O que o Vasco quer? Um valor entre 25 a 35 milhões de reais. Hoje o euro está na casa dos R$6, ou seja, né, de 25 a 35, estamos falando de um valor entre 150 a 210 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco da Gama quer para vender o Ryan para um clube nesta próxima janela. Você concorda com esse valor? Você acha um valor legal? Meu amigo, se chega uma proposta de 170 milhões, 160 milhões pelo Ryan, vende. Eu acho que é um bom jogador, mas é um valor que poderá ajeitar a caixa do Vasco da Gama. O caixa do Vasco da Gama, eu até faço questão de levá-lo até o aeroporto. Deixa aí a sua opinião nos comentários. E olha, vascaíno, para fechar aqui rapidamente com vocês esse Fala Gigante, trazer uma informação que tivemos agora, dada pela página Marketing Desportivo, sobre o interesse do prefeito Quaquá de Maricá, Washington Quaquá, para investir na SAF Cruz Maltina, tá? Qual é a situação, meu amigo? No começo de abril desse ano, o prefeito de Maricá, ele anunciou publicamente o interesse da administração municipal de Maricá em apresentar uma SAF do Vasco da Gama, tá? Isso foi de fato apresentado. Essa operação seria viabilizada por meio do Fundo Soberano da cidade, que pertence ao Rio de Janeiro, é uma cidade carioca. E esse fundo, meu amigo vascaíno, ele é abastecido, só para te trazer a origem, né, dessa grana, desse dinheiro, com recursos provenientes, ou seja, com recursos que vêm dos royalties do petróleo. O fundo hoje acumula algo em torno de cerca de 3 bilhões de reais. Enquanto isso, o Vasco, diante de toda essa situação, ele na justiça está aí se preparando para acionar a 777 Partners, tem todo esse imbróglio envolvendo o grupo norte-americano, mas há interessados também na SAF Cruz Maltina e o Quaquá se juntou ao interesse de ser, através de Maricá, um dos responsáveis por essa SAF. O prefeito tem até já pronto, tá, meu amigo torcedor vascaíno, um estádio idealizado para ganhar forma em Maricá. Um estádio que seria, de fato, para o próprio clube, para o Maricá, que é um clube hoje que até disputou o Campeonato Carioca, mas o Vasco, automaticamente sendo comprado pelo Fundo Soberano da cidade, também poderia utilizar desse estádio, que eu até coloquei aí na capa e está aparecendo na imagem a vocês. Ela seria construída em uma área de 50 metros quadrados na Cidade dos Esportes. Um complexo fica no bairro de Inoã, logo na entrada de Maricá. Essas obras vão ter início ainda nesse ano de 2025, vai até 2028. É um investimento que vai custar mais de 400 milhões de reais. Tem, só para você ter noção, né, como idealizador do projeto Niemeyer, então é algo muito grande hoje que a Prefeitura de Maricá está preparando e gostaria de contar com o Vasco da Gama para este projeto. Há um interesse, sim, de Quaquá, né, em ser aí o novo dono da SAF Cruz Maltina. Informações aí é que o próprio Bismarck, que é um empresário, está fazendo esse meio do caminho. Não é que o Bismarck, meu amigo vascaíno, ele está envolvido na compra e venda, mas é alguém que está fazendo essa ponte do Quaquá diretamente à SAF Cruz Maltina. Então, olha aí, meu amigo, o que está acontecendo, né? Interesse forte de Maricá em comprar a SAF Cruz Maltina,
tendo um fundo soberano no valor de 3 bilhões de reais. Qual é a sua opinião sobre isso? De verdade mesmo, deixe nos comentários que as coisas a cada dia que passam, elas avançam ainda mais. Fechou? Eu conto aí com a sua participação no vídeo, tá? Deixe nos comentários a sua opinião. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa terça-feira. Já já tem Vasco da Gama e Puerto Cabello. E a gente conta muito com você aqui no nosso pós-jogo, tá? Assim que acabar o jogo, a gente abre uma live de pós-jogo para trocar uma ideia com vocês, falar muito de Vasco da Gama. Então vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajudem o nosso crescimento e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas.